Henker que vive duas vezes. Capítulo 455. Grande Guerra, 5. É isso, os olhos do deus arco Zhang Wei se arregalaram. À distância, ele pôde ver Yong-Wu batendo as asas para escapar dos prédios em colapso, perseguido por tentáculos gigantescos, maiores que a maioria dos edifícios. O que? Crawling Chaos, isso é diferente do que você prometeu. Keg. Droga. A energia negra virou o chão como um maremoto, e os gigantes que estavam em seu caminho gritaram com expressões congeladas. No entanto, os tentáculos não se importaram. Depois que alguns gigantes ficaram feridos, aqueles que reconheceram o perigo da situação rapidamente começaram a fugir do campo de batalha. Hahaha, um deus do outro mundo. E pensar que você traria alguém do vazio fumegante. Mãe Terra, você foi longe demais agora. O líder do exército demoníaco começou a rir da onda negra. Esse é violação de, ó promessa. Ou a Mãe Terra, que assumiu a aparência da cabeça de Valpardisnachit, a bruxa das estrelas, expandiu seu corpo e soltou um grito estrondoso contra seu antigo aliado, o dono dos tentáculos. Acima dele, o dragão de ossos abriu as asas, preparado para vomitar um sopro amaldiçoado. Que bagunça! Zhang Wei não conseguiu conter o riso enquanto observava. Ele estava prendendo a respiração para esconder sua presença, mas parecia que não importaria mesmo se ele fizesse algum som. Com todos aqueles monstros se debatendo, quem se importaria com um ser minúsculo como ele? O espaço exterior dos Elohim já estava próximo do colapso devido ao choque de tantos transcendentes. Rachaduras estavam aparecendo no espaço, seguidas por terremotos. Era desnecessário esconder sua presença nessa confusão. Os mortais mal conseguiam segurar suas vidas e imploravam por misericórdia aos deuses a quem serviam, mas ninguém lhes lançou cordas de salvação. Os deuses eram indiferentes a eles. O mundo é assim mesmo. Foi assim no dia em que Zhang Wei perdeu tudo. Ele nem esperava qualquer tipo de resgate. Ele não queria nada muito impossível. Ele só queria uma coisa simples. Um pequeno ato de generosidade daquele que ele uma vez chamou de capitão. Mas essa esperança foi frustrada e ele perdeu tudo. Prepare-se, criança que é como eu. Quando ele foi deixado sozinho no mundo, uma divindade da seita Shan conhecida pelo folclore de disparar o sol, ou Yi, estendeu a mão para Zhang Wei. Zhang Wei conseguiu entrar na torre depois de agarrar aquela mão e começou uma nova vida. Não era uma vida com propósito, mas uma vida que ele escolheu por causa das últimas palavras de sua irmã para permanecer vivo. Sua vida ganhou um novo propósito quando Sha Yong-Wu, o homem que ele uma vez chamou de capitão, apareceu. No momento, ele estava demonstrando grande força no campo de batalha que fervilhava de deuses e demônios. Mesmo que estivessem restringidos pelo mundo inferior, era uma visão incrível. Zhang Wei estava ciente de que, embora fosse igual a um membro dos 9 reis, ele estava fraco demais para entrar naquele campo de batalha. Mas isso não é tudo. Ele se agachou no chão e cravou uma flecha branca na corda do arco disparador do sol. Eram artefatos que ele recebeu de Yi que nunca perdiam a mira e sempre acertavam o alvo. A flecha estava apontada para Yong-Wu e Zhang Wei sentiu o tempo lento. Ele não tinha intenção de entrar em conflito direto com Yong-Wu, que havia matado o imperador Gula e Magnus. No passado, seu capitão lhe ensinou uma lição clara. Era preciso reconhecer rapidamente as partes que eram desvantajosas e abandoná-las. Era o único caminho para a vitória. E esta lição ajudou Zhang Wei a ganhar rapidamente sua posição na torre. Aplica-se até agora. Yong-Wu estava ocupado lidando com grandes seres e não tinha ideia de que Zhang Wei o estava atacando. Zhang Wei se especializou em ataques de longo alcance e conhecia Yong-Wu melhor do que ninguém. Esta foi a chance perfeita. Barulho. Só então, ele viu Yong-Wu puxar as correntes. Assim que as coordenadas apareceram no final da flecha, Zhang Wei a soltou. A flecha de luz disparou pelo ar e o tempo lento voltou ao normal. Zhang Wei recuou imediatamente. Mesmo que errasse o alvo, ele precisava sair com medo de ser pego. No entanto, ele tinha certeza de que a flecha de luz havia perfurado Yong-Wu. De repente, um trovão explodiu no céu e um relâmpago vermelho caiu, dividindo a flecha de luz em duas. Estrondo. Zhang Wei parou de recuar. A flecha branca foi dividida, mas ele não sentiu nenhuma presença. Ele deixou suas perguntas de lado e imediatamente se virou para marcar outra flecha branca. Bum! Uma grande sombra com cerca de 2 metros de altura caiu em seu lugar. O chão tremeu e a poeira flutuou no ar. Um relâmpago vermelho sangue, da mesma cor do relâmpago que partiu sua flecha de luz, estalou e faiscou. Zhang Wei disparou a flecha branca em um alvo que ele nem conseguia ver a dor. Em um instante, as flechas de luz se dividiram em centenas de flechas e perfuraram a poeira. Ah, o atacante apenas bufou, como se perguntasse se isso era tudo o que tinha, e mais uma vez disparou um raio que rasgou as flechas e soprou toda a poeira. Quando o ar clareou, Fante avançou em direção a Zhang Wei com um sorriso brilhante. Eu não pensei que veria você aqui. Haha. Quando Fante o sentiu acidentalmente, ele pensou que Zhang Wei era como um oásis no deserto. Ele estava entediado porque Yong-Wu estava lidando com todos os seres poderosos. Mas agora, não apenas seu tédio seria aliviado, ele até encontrou o inimigo de sua tribo que eles vinham perseguindo nos últimos anos. Ele não sabia porque Zhang Wei tinha como alvo Yong-Wu, mas não queria saber.
Tudo o que ele precisava fazer era esmagá-lo e isso bastava. Estrondo. Que chato. Zhang Wei, irritado por sua oportunidade ter sido desperdiçada, jogou o arco disparador do sol no chão e rapidamente puxou duas flechas brancas como se fossem adagas. O filho do rei marcial, a tribo de um chifre será mais irritante agora. Ele saltou em direção a Fante. Ele precisava se livrar desse incômodo primeiro. Diferença de horário. No tempo lento, um ser que não era exatamente Yong-Woo dividiu-se rapidamente pelo espaço, usando os 5 segundos que tinha. O tempo foi muito curto para jogadores comuns. Mas eu não sou um jogador normal. Transcendentes e mortais não poderiam ser julgados na mesma escala. Os deuses e demônios perceberam qual era o espaço que Yong-Woo escapou e rapidamente adivinharam o que aconteceria agora, enquanto observavam os tentáculos perseguindo-o furiosamente. O que? Crawling Chaos, isso é diferente do que você prometeu. O único pensamento do Crawling Chaos era pegar Yong-Woo. Ele não parecia se importar que a Mãe Terra e os gigantes fossem apanhados em sua perseguição. O gigante só conseguiu gritar enquanto a Mãe Terra protestava. Mas a onda negra do caos rastejante não apenas parecia que iria consumi-los, mas também o espaço exterior dos Elohim. Afaste-se. Todos os gigantes se espalharam ao grito de Typhon. O exército demônio oriental virou-se para seu senhor, Agares, com rostos duros. Mesmo que fossem combatentes agressivos, colidir diretamente com um deus do outro mundo era muito perigoso. Porém, Agares apenas esfregou o rosto com uma risada lunática, como se estivesse aproveitando muito o momento. Hahaha, sim, vocês, irmãos, são tão divertidos. Você me deixa tão louco. Então como posso não querer vocês dois? 5 segundos. Yong-Woo ignorou a reação de Agares. Ele sabia que a obsessão lunática de Agares consigo mesmo e com seu irmão não era uma simples boa vontade. Então ele precisava traçar um limite, apesar de receber ajuda dele. No entanto, neste momento, era mais importante focar no uso do Crawling Chaos. Retirar domínio. O território do dragão, Binah, foi retirado. Configurações do território do submundo foram retiradas. Quando ele liberou a demarcação, seus familiares em todo o espaço sideral foram liberados. E a sombra sob seus pés se espalhou junto com sua presença. O dragão de ossos, que estava destruindo a Mãe Terra, virou-se para ele com um sorriso malicioso. Parece que você vai até o fim. O nome King Temper combina com você. O Bone Dragon foi o último a desaparecer. 4 segundos. Um ser como Yong-Woo puxou as correntes para si, sentindo a coleção de almas encher em um ritmo rápido. Barulho. Agarrou a grande foi-se acompanhada pelo barulho do aço. Parece muito certo. A coisa parecida com Yong-Woo sorriu friamente, satisfeita com o peso, e balançou a foice para baixo. Rasgar. Ele destruiu o espaço, liberando um vazio que estava muito além do que Yong-Woo havia lançado anteriormente. 3 segundos. Sheite. De repente, o vazio começou a fluir para o espaço exterior como um monstro ganancioso, enchendo-o como se fosse vinho derramado em um copo. Redemoinhos apareceram. Aak, o que é isso? O vazio está nos invadindo. O GH. Temos que parar nossa descida. Isso é perigoso. Os gigantes gritaram. Na pressa de escapar do caos rastejante, eles acabaram em um espaço que continha um mal ainda maior. Até mesmo as existências de deuses e demônios seriam apagadas no vazio, e isso explodiria. 2 segundos. Preto, rei. Preto, rei. A Mãe Terra puxou seu poder sagrado para si para proteger os gigantes que ela pudesse alcançar. Ela não conseguia nem pensar em pegar um ser parecido com Yong-Woo. Mesmo que ela tivesse descido através de uma manifestação, se ela fosse infectada pelo vazio, isso danificaria seu corpo real. Era assim que o vazio era perigoso. A Mãe Terra não pôde fazer nada além de chorar enquanto observava o ser que era como Yong-Woo girar no céu, cortando o espaço. Kik-kik. Barulho. Kik-kik. Que visão. Tudo isso. Em primeiro lugar, não é bom associar-se com coisas de outro mundo. Você está neste estado porque quebrou aquele mundo. O ser que parecia Yong-Woo mostrou os dentes e gargalhou. O espaço rasgado continuou a derramar um vazio que girou em um grande redemoinho ao colidir com o caos rastejante. O caos rastejante tentou ir além do vazio e pegar Yong-Woo, mas sua escuridão e tentáculos não conseguiram resistir à cachoeira do vazio que chovia do céu. A Mãe Terra e os gigantes eram como camarões capturados numa briga entre baleias. Barulho. O ser que era como Yong-Woo puxou suas correntes pela última vez enquanto olhava para a situação patética deles. Então, os céus acima se dividiram em dois e o vazio desceu em cascata, dominando o caos rastejante. Um enorme redemoinho percorreu o espaço sideral. As antigas tradições e história dos Elohim desapareceram completamente, e todos os sobreviventes que permaneceram afogaram-se. 1 segundo. Kik-kik. O ser que era como Yong-Woo não conseguiu conter o riso enquanto olhava. Sentiu-se revitalizado ao ver os bastardos arrogantes caírem em seu estado lamentável. Uau! Oh! Rei! Deus! Rei! Os tentáculos do Crawling Chaos ocasionalmente apareciam através do redemoinho enquanto ele falava, mas o ser que era como Yong-Woo apenas sorriu. Então, balançou a foice nas costas. Não procure o que você quer em lugares estúpidos, seu idiota. Queria observar todas as suas condições idiotas por mais algum tempo, mas seu corpo não era resistente o suficiente para suportar o vazio, então teve que parar.
Enquanto ele era enterrado no vazio que caía, os gritos do caos rastejante soaram no espaço em colapso. Oh! Bum! A última coisa que o ser parecido com Yon-Woo viu antes de esconder sua presença foi a luta entre a manifestação da Mãe Terra, que estava rasgando o vazio, e o caos rastejante, que estava tentando engoli-la e passar pelo vazio. Por quê? Você mover